Olá, como que você está? Seja muito bem-vinda a mais um estudo da lição da Escola Sabatina com elas. Prazer enorme ter você aqui mais um sábado para juntas nós aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Antes de fazermos a nossa oração para começarmos o estudo, se você ainda não está inscrita no canal, se inscreve agora aí embaixo e ativa o sininho para você não ficar por fora de nada. E segue a gente também lá no Instagram, Lição com Elas. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais um sábado, por mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, que tudo que venha a ser dito aqui seja para honrar e glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Olá, eu me chamo Ana Cláudia, eu moro na cidade de Joinville e eu sou professora da Escola de 20. Bom, meu nome é Jaqueline, eu sou consultora em comunicação, eu no momento moro em Genebra, um pouquinho longe aí do pessoal, mas estou aqui muito feliz pelo convite, muito obrigada pela primeira vez. E agora sou eu, né, que me apresento. Você provavelmente já me conhece, porque eu estou sempre por aqui. Meu nome é Liana Feitosa, eu sou jornalista, falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e é um prazer estar aqui com você mais uma vez, que esse papo seja proveitoso para a tua vida espiritual e que possamos aqui trocar muitas ideias bacanas. Legal. Você também provavelmente já me conhece. Eu sou a Maiara, estou aqui quase sempre, né? Que semana passada eu faltei, mas é muito bom estar de volta para nós compartilharmos um pouquinho da lição da Escola Sabatina. Se você não conhece, a lição da Escola Sabatina é o guia de estudos que nós utilizamos, onde semanalmente nós estudamos sobre um assunto, e esta semana nós falamos sobre a lei da aliança. Eu sempre começo com um verso para memorizar, né? Que a gente não memoriza mais, que diz assim: portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E esse verso, gente, eu já vou começar aqui falando, as meninas podem cortar também se tiverem alguma contribuição, mas eu me impressiono muito quando Deus diz assim que ele guarda a aliança e ele mostra a sua misericórdia até 1000 gerações. Ou seja, não é aquele contratinho que a gente faz aqui que, se você não fizer tal coisa, eu descumpro a minha parte também. Ele cumpre a parte dele até 1000 gerações. E até aqui na lição de sábado, ele coloca um trecho do Salmo 23, né, que ele fala: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ele dá uma ênfase para isso, porque Deus nunca nos desamparará por amor do nome dele, porque ele é fiel, porque ele é justo, a despeito de nós, né, a despeito da nossa injustiça, das nossas falhas, que são enormes, né? A gente, na verdade, não cumpre o nosso lado da aliança. Apesar de nós, Deus cumpre o lado dele. E como você falou, ele dá milhões de chances. E não só passivamente milhões de chances do tipo, você não cumpriu a sua parte agora, eu vou ficar olhando você continuar descumprindo. Ele fica nos chamando sempre, falando: volta, você está no caminho errado, vamos, volta. A gente vê, inclusive, na história de Israel isso. Quantas vezes o povo de Israel caía e Deus falava: gente, isso não está certo, vamos voltar. E depois de muitos anos, eles caindo e caindo, Deus teve que já partir para um lado mais punitivo, do tipo: olha, se vocês não voltarem, eu vou ter que fazer tal coisa. É igual um pai que nos ama, né? Ele nos dá todas as chances de forma possível. E a lei também é isso. A lei da aliança é isso. É uma forma de nos ensinar o caminho que a gente deve seguir até Deus. Eu ouso dizer, inclusive, eu vejo esses momentos que na nossa concepção, quando a gente enxerga na nossa lógica como punitivos, eu vejo de uma forma que é como pra gente, né, punitivo no sentido de como a gente atua na nossa sociedade. A gente
Se você tem um contrato com alguém e a pessoa quer desse contrato, você tem uma punição para esse contrato. Mas no caso de Deus, eu vejo como num sentido natural. Não é necessariamente uma punição dele por a gente não ter cumprido, mas é porque ele está explicando, ó, se você seguir isso aqui que eu estou te falando, naturalmente essas serão as consequências, serão consequências positivas. Se você descumprir esse contrato, não é nem que eu queira te punir, mas terão consequências negativas para a sua vida. Então, seria não necessariamente uma punição de Deus, mas uma consequência das nossas escolhas, como agentes que têm escolha própria. É como você fala para uma criança, né? Não colocar o dedo na tomada que dá choque. Não é que a gente não dá um choque nela para ensinar, mas é natural. Pelo menos não deveria dar um choque para ensinar, né, gente? Se alguém tá dando choque aí para ensinar, tá fazendo errado. Vamos parar com essa coisa de biologismo por aí. Uma antiga colega de... Pode falar. Perdão. Uma antiga colega de trabalho minha, esses tempos atrás, postou um meme assim, que falava: o trabalho de mãe é metade do tempo você impedir a criança de se matar, e a outra metade do tempo fazer ela se acalmar, porque ela tá com raiva de você por tê-la impedido de se matar. E é mais ou menos isso a nossa relação com Deus. Deus coloca essas regras, essas leis para nos proteger. Aí a gente vai lá, descumpre, quebra a cara e ainda fica bravo com Deus porque ele não protegeu a gente. Gente, justamente. A melhor descrição da relação de Deus é a relação de mãe que eu já escutei na vida. Muito boa essa analogia, porque é diferente muitas vezes dos nossos pais, né? Deus, ele foi extremamente didático com Israel. Antes que Israel caísse, Deus falou assim: gente, é o seguinte, se vocês falharem com a parte de vocês de acordo, vai acontecer isso, né? Às vezes os nossos pais não conseguem ter essa visão, né? Porque eles são limitados, eles são falhos, e com certeza na sua infância deve ter acontecido algum momento, como aconteceu na minha, dos meus pais não saberem nem que punição eles aplicariam ou que castigo eles me dariam caso eu descumprisse uma regra de casa, né? Se eu não voltasse no horário que eu devia voltar quando eu era adolescente, ou se eu fizesse alguma coisa diferente daquilo que eles queriam que eu fizesse, né? Às vezes, eles se debatiam entre eles para encontrar um castigo justo, né? Para que eu aprendesse a lição de que não poderia ser uma criança indisciplinada, né? Mas Deus, ele não age assim, graças ao Pai. Ele, na misericórdia dele, ele explica antes que o problema surja, ele explica quais são as possíveis consequências, né? Então, aqui a gente já tem um exemplo muito claro de como Israel desperdiçou uma grande oportunidade, né? Uma imensa oportunidade de ser um povo diferenciado, um povo privilegiado, um povo que ia gozar de uma vida mais justa, mais igualitária, mais plena, né? Porque Deus explicou o que eles tinham a perder e a ganhar caso seguissem a vontade de Deus, né? Pode falar. E até a lição comenta que a tradição judaica ensina que Deus tinha tentado fazer essa aliança com outros povos e que eles rejeitaram. E Israel foi o único que aceitou em primeiro momento, e ainda assim com seus percalços, né, que a gente conhece a história. E os filhos de Israel, eles realmente não tinham nada de bom para oferecer, né? A aliança não foi feita com eles por méritos. E a ilustração que a Ana trouxe da mãe e do filho se encaixa perfeitamente. Porque a mãe, quando ela tem um filho, ela não escolheu aquela criança. E mesmo quando a mãe tem a oportunidade de escolher o seu filho, você está escolhendo meio que no escuro, porque você não sabe o que essa criança vai ser daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 5 minutos. Então, essa escolha não depende dos nossos méritos, não vem daquilo que nós podemos oferecer. Mais uma vez, Deus mostra que é única e exclusivamente da parte dele. Eu escolhi amar você, a despeito de você. E ele segue nos amando, a despeito de nós e das nossas falhas.
E a questão da aliança já entra um pouco na lição de domingo, que fala da eleição do povo de Israel. E uma coisa que eu acho importante é que o povo de Israel, a eleição de Deus não é uma eleição para você ser especial, para você ser importante. A eleição de Deus a gente vê já acontecendo com Abraão, quando Deus fala para Abraão, ser tu uma bênção. Então, você está sendo eleito para ser uma bênção para os outros, para mostrar o verdadeiro Deus para os outros, para mostrar que seguindo a aliança com Deus, você vai ter uma vida melhor, vai ser tudo mais agradável, você vai ter menos problemas, as coisas vão funcionar melhor, e trazer os outros para isso, mostrar para os outros o quanto é melhor seguir a Deus. Dessa forma você está abençoando os outros. E ali a gente vê que houve um erro na parte de Israel, e por que não dizer, há um erro na nossa parte como adventista, quando a gente se considera eleito, não é porque a gente é melhor do que os outros, é porque a gente deveria estar levando a luz para os outros. Eu queria aproveitar, já que a gente entrou nesse tema, que eu achei muito interessante uma frase que tem na lição que diz assim: como adventistas, entendemos que somos o Israel moderno, chamados pelo Senhor, não para ser os únicos redimidos, mas para proclamar ao mundo a mensagem de redenção, no contexto das 3 mensagens angélicas. E eu acho interessante essa colocação, porque a ideia de que entendemos que somos o Israel moderno é uma ideia, se você for ver, muito contextualizada, assim, no nosso ambiente adventista, mas eu me pergunto necessariamente por que a gente acredita nisso e que não outras pessoas também foram eleitas para isso, né? Na verdade, a própria igreja entra em contradição, né? É uma contradição. Como adventistas, entendemos que somos o Israel moderno, mas por que, por exemplo, não o batista é um Israel moderno? Porque não, sabe, outras denominações não são chamadas também para a mesma função de representar? Aí a igreja entende que por guardar integralmente os 10 mandamentos e defender, né, a integralidade dos 10 mandamentos, é que a gente acaba assumindo esse papel. Só que esse papel, esse título, digamos assim, né, de Israel moderno, tem ônus e bônus, né? Às vezes, assim, a gente lê e fala assim, nossa, que bonito, que missão. Então, que erros, né? Que coisas erradas que eles fizeram. Então, assim, a gente está sendo Israel moderno nas coisas boas, no chamado, na missão que a gente tem para cumprir, de anunciar os mandamentos de Deus, o evangelho de Cristo Jesus, a segunda vinda do nosso Pai, né, o breve retorno de Jesus à Terra, ou a gente está sendo Israel moderno no que diz respeito aos erros que a gente está cometendo, né? Então, a gente precisa também fazer essa autoavaliação. O título não tem, às vezes, só a ver com o chamado. Infelizmente, tem a ver com os erros que a gente está repetindo lá do passado, né? Então, beleza, a gente tem esse... Ele tem mais a ver com uma responsabilidade do que como um título bonito. Como se fosse exatamente um título de Miss, né? Exige essa autorreflexão o tempo todo, porque a gente pode justamente estar sendo o Israel moderno que foi rejeitado. A gente pode estar sendo isso também. Então, exatamente. Eu acredito que abrir essa análise para nós, para eu me olhar no espelho, eu, Israel moderno, falar o que eu estou fazendo, eu sou qual tipo de Israel moderno, né? É muito importante e é muito grandioso, porque apenas quando nós fizermos essa reflexão que a gente vai conseguir, que nós vamos conseguir realmente cumprir a missão que nos foi dada. É porque esse objetivo de eleição era para transformar as outras pessoas, era para que Israel oferecesse para todo o mundo, não era para eles ficarem ali no quentinho, como a gente até mencionou em outras semanas, não é para você ficar sentadinho belo no banco da igreja, eu sou Israel moderno, e não fazer nada. Guarda o sábado. E é para trabalhar. Como se bastasse, né? Exatamente. É para trabalhar. Isso já remete à verdade de que
a lição traz logo na sequência, de que a aliança e a lei, elas estão intimamente ligadas, né? Elas são inseparáveis. A gente, às vezes, tem a tendência de puxar a sardinha para um dos lados, né? Falar que tem que cumprir a lei, a gente esquece da graça, esquece da misericórdia de Deus, e às vezes a gente faz o contrário, a gente fala muito da graça e esquece que a lei, ela existe por um motivo, né? E que a gente precisa prezar, né, pelo cumprimento da lei. Só que a maneira com que a gente preza pelo cumprimento da lei é que também é um grande terreno arenoso, né, no qual a gente pode acabar repetindo erros do Israel passado, né. No passado, a gana, a fissura pela lei era tão grande que eles passaram a acreditar que a lei por si só era suficiente para salvar, né, que você cumprir a lei, você estava ali, cara, alcançando altos pontos com Jesus, entendeu? Então você já estava ali do ladinho de Deus, era só ele fazer assim que você já estava no céu. E a gente... A lei é importante, né, Liana? Sem querer te cortar. Não, por favor, pode falar. Que a lei é importante em todas as relações. A gente sempre traz para um lado mais prático, né, da nossa vida, e eu já comentei até umas semanas anteriores, como eu sou advogada e trabalho com direito de família. Então, boa parte das minhas ações, né, às vezes é divorciando as pessoas, então você percebe que esse momento chega quando uma lei daquele casal foi descumprida, quando algo que aquele casal havia combinado, e aqui a gente fala de coisas muitas vezes ridículas, pequenas, não estamos falando nem de traição, de violência, nem nada, mas às vezes algumas coisas pequenas são os pontos que aquele casal havia combinado, ou, por exemplo, combinamos de assistir aquela série juntos, e aí o outro vai lá e assiste o episódio antes, né? Há quem diga que nos tempos... Uma traição, para mim. É considerado traição. Então, são essas coisas também, porque é importante que existam as leis para que o relacionamento conviva bem, né? Para que ele dure por muitos e muitos anos, e para que a nossa aliança com Deus seja válida, né? Para que a gente viabilize essa aliança, precisamos das regras. Aqui a gente entra nesse ponto de ter o equilíbrio, né? Não apenas me apegar às leis a ponto de não poder cuspir no chão no dia de sábado, porque senão eu estaria regando a terra, né? Como nós conhecemos na história da Bíblia, mas também ao ponto de não esquecer que a lei existe, né? Que ela é importante. Toda vez que a gente fala de lei, eu sempre fico muito intrigada com o que é essa lei que a gente está conversando, o que é a lei que a gente está falando, porque uma vez eu vi um relato, uma história de um amigo meu que eu achei muito interessante, eu esqueci o nome da cidade, mas ele estava contando que nessa cidade pequenininha na Alemanha, em determinado momento, as pessoas simplesmente baniram o sinal de trânsito, né? De que quando o carro pode avançar, quando não pode avançar, porque os motoristas, as pessoas que iam de veículo, andavam em veículo automobilístico, eles entendiam que é dever deles pedestre. E, realmente, eles precisavam do sinal. Então, quando a gente fala que pelo que eu entendo são exemplos, e a Mayara pode falar mais disso porque é advogada, mas a lei ela é interpretada, né? Você tem lá vários exemplos que a gente já imagina que vai acontecer na sociedade, mas cabe também a interpretação baseada no contexto de determinadas situações. Então, em alguma situação, a lei vai ser interpretada de forma diferente de outra. E aí a gente fala da lei como a sua essência. E eu acho isso muito interessante no ponto de a lei já existia antes dos decálogos. A lei, ela existia, os decálogos vieram depois. E às vezes a gente foca muito no cumprimento dos decálogos e esquece dos contextos. Não importa o contexto, vamos cumprir o decálogo do jeito que a gente acha que deve cumprir.
Mas os contextos, eles interpretação. Que é Nossa, isso é muito, porque assim, existiam as leis, situando na época de Israel, né, as leis civis, as leis de saúde, as leis cerimoniais, né, existiam diferentes leis, né, não existiam só os 10 mandamentos, existiam leis que ajudavam na organização da estrutura em comunidade, de uma vida em comunidade, numa pequena cidade, né, como se fosse a reprodução de uma pequena cidade. Existiam as leis de saúde, quando um leproso ficado numa comunidade, ele precisava se afastar para outras pessoas não serem infectadas. Então, assim, a gente, isso que a Jaque falou é muito importante, porque a gente acaba mesmo focando muito. Não sei se você se referia exatamente a somente os 10 mandamentos, Jaque, mas assim, me remeteu aqui na mente que a gente acaba focando, muitas vezes, nos 10 mandamentos e esquece das leis que eram para o presente momento, que eram para sanar necessidades daquele tempo e daquela situação, e a gente esquece de outras leis, como amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, que não está nos 10 mandamentos, nessas palavras, mas que Jesus falou, exatamente, que ele, antes de subir ao céu, ele falou assim, então, é isso, galera, sabe, a gente precisa realmente, talvez, refletir na lei como expressão do caráter de Deus. Então, as leis que refletem o caráter de Deus como sendo extremamente necessárias ao cumprimento, e não somente os 10 mandamentos, ou não somente aquelas leis tradicionais que a gente até hoje tenta cumprir na nossa vida, na nossa rotina religiosa, né? Eu acredito que a essência da lei é o amor. A obediência à lei sem amor é uma obediência vazia. E é isso que aconteceu, né, com o povo de Israel na época de Jesus. Eles tinham aquela obediência estrita à letra da lei, mas não havia mais o amor. Então, a gente vê até casos em que pessoas que seguiam a letra da lei, que iam lá para perguntar para Jesus o que eu posso fazer para ser salvo, porque a salvação não está no cumprimento da lei. Mas se você tem amor a Deus e amor ao próximo, o cumprimento da lei vai vir de forma automática, porque é a mesma coisa. A Maiara usou exemplo de relacionamento. Se eu estou em um relacionamento com alguém e eu sei que determinada coisa incomoda a pessoa, eu não vou querer fazer aquilo lá, a pessoa vai ficar e vai ser um para mim de pensar, eu não posso fazer tal coisa. Deixa de fazer, ou você passa a fazer certas coisas com prazer, por amor a essa pessoa. E é isso que a gente tem que trazer na nossa vida. A gente tem que trabalhar no nosso relacionamento com Deus, porque quanto maior for o nosso relacionamento com Deus, quanto mais a gente amar a Deus, mais a gente vai ser transformado, mais a gente vai obedecer a lei de forma automática, porque ele vai transformando o nosso coração, a gente vai querer obedecer a lei, a gente não vai querer fazer as coisas que o entristecem. Só um parênteses, peraí, rapidinho, uma frase que eu acho que é importante a gente pontuar. Lei na Bíblia significa ensino ou instrução. Além de tudo isso que a gente já falou, a gente também precisa interpretar a lei como uma orientação, como uma instrução. Ou seja, orientação é para o nosso bem, é para evitarmos consequências danosas para nós mesmos, como a gente começou falando lá no início do papo. E essa questão da lei e do amor me remete muito ao sermão de sábado da Nova Semente, eu não sei quem assistiu, que o pastor falou ele está falando sobre Paulo, e ele encerrou com aquele trecho da Bíblia que diz: eu posso mover montanhas, eu posso falar em línguas, eu posso ter todos os dons, de nada me aproveita se eu não tiver amor. De tudo o que se sobressai é o amor. E a lei de Deus é amor também. A lei dele não muda porque ele não deixa de nos amar. A lei dele não sobre perdão também, porque ele nos ama, e é por isso que ele nos perdoa. E é porque ele nos ama que, de repente, ele nos pede algumas coisas
que pode ser que eu não goste, que eu olho e falo, ai, que raiva, mas é porque ele me ama, porque ele sabe que se eu colocar o dedo na tomada, eu vou levar um choque, igual a minha mãe sabia quando eu era criança. Tudo isso por quê? Porque ele me ama, não é porque ele quer que eu viva uma vida fazendo sim, sim, não, não, sim, sim, não, não. É porque ele me ama. E se eu fizer sim, sim, não, não a vida toda e esquecer o mais importante, de nada adianta. Perdão. Pode falar, Jaquinha, pode falar. Não, eu só ia acrescentar, eu não sei se todo mundo conhece, todo mundo que assiste conhece Ellen White. Que no nosso contexto adventista todos nós conhecemos, né? Mas não sei, todo mundo que assiste, que dentro da denominação adventista a gente acredita que Ellen White é uma profetisa. E eu acho muito interessante, uma vez, eu não lembro exatamente onde eu li isso, mas eu acho muito interessante de ver, eu me lembro muito bem de ler sobre ela comentando sobre Martinho Lutero, que, né, gente, nós protestantes temos muito a agradecer a Martinho Lutero. E ela comenta que Martinho Lutero nunca chegou a guardar o sábado, e sábado, nós como adventistas somos pessoas que defendemos muito a guarda do sábado como um dia muito especial para nós. E eu acho isso muito interessante, justamente para a gente refletir sobre a questão do que é essa guarda da lei, né? Porque ela comenta que ele nunca chegou a guardar o sábado, mas a gente vai encontrar com ele. Ela assegura que a gente vai encontrar com ele no céu. Então, assim, para alguns pode ser que, no papel ele não cumpriu a lei, porque não guardou o sábado. Então, para a gente ver, assim, como essas coisas são... A guarda da lei é uma coisa muito mais subjetiva do que objetiva, como às vezes a gente acaba tratando, né? É por isso que a gente não pode ser tão apegado à letra da lei, na minha opinião, né? Eu acho que é uma afirmação meio polêmica aqui. Mas, se a gente ficar fissurado, absurdamente focado na letra da lei, a gente pira. Porque a gente não dá conta, gente. Não cobiçar a coisa do próximo. Me desculpa, querida, mas quando eu vi você com seu batom bonito, eu quis ter um igual, entendeu? Não mentir, gente. Que ser humano que passou vivo nessa terra, que nunca mentiu. Então, assim, se eu ficar fissurada, eu queria uma outra palavra, assim, enfim, me fugiu aqui da cabeça, mas sabe, encucada nisso. Pode ser. Isso, apegada à letra da lei, eu piro. É por isso que a gente precisa trabalhar a nossa mente nos aspectos da graça e do perdão. Porque Deus sabe que eu não vou conseguir viver aqui, sei lá, 30, 40, 50, 90 anos, sem mentir nunca, sem cobiçar nunca, sem pisar fora da faixa nunca. Ele sabe. Então, ele sabendo como eu sou, como é a minha natureza, ele perdoa e ele não muda. A lição de quarta-feira, ela traz a primeira questão ali, eu fiquei incomodadíssima, sabe, com essa questão. A questão número 4 da lição de quarta-feira. Fala assim, qual verdade sobre a natureza essencial de Deus a presença da lei no relacionamento de aliança nos ensina? Aí, assinale a alternativa correta. A, a verdade de que Deus é perdoador. B, a verdade de que Deus não muda. Desculpa, mas é as duas coisas. Não tem certo ou errado aqui. Não é verdadeiro ou falso. As duas estão valendo, sabe? Porque é graças ao caráter perdoador dele, que deriva do fato de que ele é amor, é que a gente sabe que ele não muda. Ou o contrário, a gente sabe que ele não muda. Por isso, a gente pode ter certeza de que ele vai nos perdoar. Por quê? Porque ele é amor. Então, uma coisa não está dissociada. Né? Exatamente, uma coisa não está dissociada da outra. Graças a Deus por isso. Porque se eu ficar... se o dia que o pneu do meu carro estourou em pleno sábado, você entendeu? Porque eu tava, sei lá, indo pra igreja e eu precisei parar numa borracharia, porque eu não sei trocar pneu do carro, precisei parar na borracharia, pedir para alguém trocar o pneu para mim, paguei essa pessoa pelo serviço dela, e eu ficar com consciência pesada por causa disso, porque eu não posso transgredir o sábado, já perdi a mão, sabe? Eu tô me culpando por uma coisa que Jesus não me pede.
Ele me pede para eu ser amor. Eu posso, nesse sábado que o pneu aconteceu tudo isso, eu posso, junto com o pagamento que eu der para o borracheiro, eu posso deixar um livro para ele da igreja e já fazer um trabalho missionário, você entendeu? Sei lá, estou aqui dando ideias. Mas vocês entendem o que eu quero dizer? A lei, ela foi feita para a nossa felicidade e bem-estar. A própria lição fala isso. Ela veio para nos dar felicidade, nos dar orientação que vai resultar em bem-estar. Isso quer dizer que ela nos nivela. A lei é graça, eu anotei um pensamento aqui. A lei é graça porque ela nivela. Não existem maiores ou menores, não existem melhores ou piores. Todos pecaram, portanto, todos carecem da graça de Deus, está escrito na Bíblia. Então, a lei é graça porque ela nos nivela, ela orienta e ela é uma auxiliadora. Ou seja, ela nos ajuda a organizar a vida e, assim, nos ajuda a expressar a nossa devoção a Deus. Então, a lei, além dela nos orientar e nos ajudar, nos instruir, ela também nos ajuda a demonstrar nossa devoção a Deus. Toda vez que eu escolho não mentir, eu tô, expressando a minha devoção a Deus. Ele sabe que eu tô expressando. E eu não preciso ficar provando para ninguém, porque o que importa é meu relacionamento com ele, sabe? Eu preciso estar preocupada em ser alguém melhor para o meu próximo e cumprir a vontade de Deus. O resto é resto. Eu também estou assistindo aquela série de sermões que está tendo na Nova Semente sobre o livro de Romanos, e é interessantíssimo, porque trata dessa questão do balanço entre a lei e a graça, entre obedecer à lei e o julgamento de Deus em relação a isso. E uma das coisas interessantes que eu lembro que o pastor comentou foi que nós, seres humanos, a gente enxerga ações, atitudes. Então, quando a gente vê alguém obedecendo a lei aos nossos olhos, obedecendo a lei certinho, a gente, opa, esse aí é palmas para ele, esse vai para o céu. Aí, quando a gente enxerga uma pessoa que aos nossos olhos é toda errada, por causa das ações, a gente já condena ao inferno, ao fogo de Malaquias. Mas Deus, ele não julga ações, ele julga o coração. Por isso que o exemplo que você usou, Martinho Lutero, que não guardou o sábado, vai estar lá no céu. Por quê? Porque o coração dele estava com Deus. Ele estava de todo o coração tentando se aproximar de Deus e fazer a vontade dele. E era isso que ele conseguia fazer. E a mesma coisa a gente. Deus não pede obediência 100% à lei. Ele pede o nosso melhor, o que a gente consegue. Então, quanto mais a gente se conectar com Deus, é isso que a gente tem que buscar. A gente não tem que estar preocupado com a lei, a gente tem que estar preocupado com a nossa comunhão. Porque se a nossa comunhão está errada, nada vai estar certo. Você não precisa você pode estar preocupadíssimo com a lei, que se a sua comunhão está errada, a lei não está servindo de nada. Agora, se a sua comunhão estiver boa, você vai obedecer a lei cada vez melhor, porque Deus vai transformando seu coração. E os deslizes, aquelas coisas que você não consegue vencer e nunca vai conseguir vencer, Deus perdoa. Mesma coisa aquela pessoa que nunca ouviu falar de um cristianismo, nunca ouviu falar de Deus, nunca ouviu falar de Jesus, como é que Deus vai julgar essa pessoa? Pelo coração dela, pelo aquilo que ela conhece e aonde que estava o amor dela, o sentimento dela. É esse o julgamento de Deus. E aí a gente entra até aqui na lição de quinta, quando fala que a obediência não compra bênçãos. E muitas vezes a gente coloca a obediência como comprando o céu, né? Como comprando a salvação. A gente fala muitas vezes de denominações que vendem bênçãos, né? Que, compra tal coisa. Às vezes a gente critica, né, essas denominações, quando muitas vezes nós vendemos a mesma coisa quando eu digo faça isso para você ganhar o céu, porque se você não fizer isso, você não vai ganhar o céu. Como se a minha atitude fosse capaz de comprar, porque o que comprou, na verdade, foi o sangue de Jesus na cruz, não é a minha obediência, não é nada que eu faça. Foi o sangue de Jesus na cruz que comprou a nossa salvação. E a nossa obediência não compra nem bênçãos aqui e nem a vida eterna. É evidente, quando você trabalha esse relacionamento, quando você ama, você também obedece.
mas não é a obediência que traz a salvação ou que traz bênçãos. Eu acho, faz um tempo que eu comecei a estudar a história de Davi. E, gente, a história de Davi, eu acho um negócio tão impressionante, porque Davi, por muito tempo, né, foi uma pessoa extremamente ligada ao coração de Deus. Ele e Deus estavam ali juntinhos. E, de repente, Davi se torna um mentiroso, homicida. E adúltero. E aí, quando a gente vê, no final, quando ele morre, ele acaba colhendo durante a vida dele as consequências daquele erro. Quando a gente, não só é impressionante, né, como Deus fala de Davi depois, como se nada tivesse acontecido, tipo assim, Davi, o homem segundo o coração de Deus, tipo assim, Senhor, você sabe o que Davi fez, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito interessante essa questão geracional de que quando ele fala com Salomão, ele fala, olha, Salomão, eu vou fazer isso também por respeito ao seu pai, porque seu pai foi fiel. E assim, não era nem mérito de Salomão, era simplesmente porque ele estabeleceu uma aliança com o pai dele, que mentiu, que matou, que adulterou, mas que ainda assim ele falou, bom, tudo bem, Davi não cumpriu minha aliança, mas eu fui fiel a Davi. E porque eu fui fiel a Davi, eu vou ser fiel a você também. Que misericórdia, né? Muito impressionante. E é um tipo de coisa que a gente não consegue entender no nosso contexto, né? A gente já estaria jogando várias verdades na cara de Davi agora. A gente é muito causa e consequência, né? A gente, eu acho que talvez assim, até por não conseguir entender direito o que é essa graça de Deus, a gente vive numa sociedade tão egoísta, né? Não tô falando que todo mundo é egoísta, mas a gente, em algum momento na vida, vai cruzar com alguém muito egoísta, ou vai ver indícios disso na vida de outras pessoas, né? Pessoas tão interessadas em si mesmas e tal, que às vezes a gente não consegue realmente, às vezes não, eu acho que ninguém consegue mensurar de verdade, compreender racionalmente falando o que é essa graça de Deus. Porque ela não faz sentido, né? Ela não faz sentido. Não faz sentido Deus abençoar um filho. Exatamente, a própria Bíblia fala. Porque não faz sentido um Deus abençoar um filho cujo pai foi todo errado, mas Deus falou, não, ele era um homem segundo o meu coração. Uai, peraí. Mas então por que eu tenho que seguir um monte de regra, um monte de lei? Né? Então se parece um contrassenso. Mas assim, é mais uma demonstração do quanto a lei, ela não é um fim em si mesma. Ela é só uma ferramenta de Deus. Ela é uma ferramenta de Deus. Ela não é o próprio Deus, entendeu? Tem duas frases que eu quero, uma frase que eu quero citar, que está no comentário de Ellen White da lição, na página 54, está até lá no nosso Instagram, se você ainda não segue, amiguinha e amiguinho que nos ouve, que nos assiste, lição com elas lá no Instagram. Essa frase diz assim, não é por meio de penosas lutas ou fatigante lida, nem de dádivas ou sacrifícios que alcançamos a justiça. Ela é, porém, gratuitamente dada a toda pessoa que dela tem fome e sede. Sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Quem escreveu isso foi Ellen White, e está na página 54 dos comentários da lição. Então, assim, é isso, né? A gente pode sacrificar o quanto a gente quiser. Mas, assim, querido, não se esforça sem precisar, entendeu? Jesus, ele já cumpriu a missão. O sangue dele, somente o sangue dele seria suficiente para cobrir os seus pecados. Então, você pode se esforçar a vida inteira para ser uma pessoa boa. Mas, ainda assim, o seu sangue não vai estar à altura do dele. Então, relaxa, descansa em Deus, entendeu? Aceita o presente, aceita a graça. E se esforça com ele, né? Se esforça com Cristo e não por si só, e não se esforça com você, né? Talvez nosso grande desafio seja pegar na mão de Cristo e falar assim, Senhor, vai comigo,
Mas às vezes a gente quer ir sozinho e a gente acha que vai dar conta. Não vai. Então, assim, trabalhar isso na nossa mente talvez seja um grande desafio, né? Numa sociedade tão desigual, onde as pessoas cobram tanto da nossa imagem, cobram tanto que a gente demonstre, aparente, né? Cristo está interessado no nosso coração. Eu achei que as palavras da Liana foram tão perfeitas, eu cheguei a ficar emocionada aqui com as coisas que ela disse. Mas eu acredito que é isso. O nosso esforço tem que ser em se conectar com Deus. A gente tem que parar de ficar lutando contra coisas que a gente não consegue chegar sozinho. Eu quero ser perfeita. A gente fica olhando, a gente olha muito para nós mesmos o tempo todo. A gente fica olhando as nossas imperfeições, as nossas falhas, as nossas quedas, e a gente esquece que o nosso olhar não deveria estar na gente, o nosso olhar deveria estar em Cristo. Se a gente olhar para a gente, não há esperança, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o nosso olhar tem que estar sempre em Cristo. Ele já está pago. O pecado que eu cometi, os pecados que eu cometi hoje, os que eu vou cometer amanhã, está tudo pago. Eu só tenho que ficar focado em Cristo, porque o preço já foi pago. E quanto mais focada em Cristo, mais naturalmente eu vou cumprir aquilo que Ele espera que eu cumpra, né? Mais eu vou estar preparada para ser uma missionária da vida real, né? A lição de sexta-feira traz uma frase que eu achei perfeita. Ela fala assim: primeiramente deve haver amor no coração antes que uma pessoa possa, na força e na graça de Cristo, começar a observar os preceitos da lei de Deus. Isso está em Romanos 8, 3 e 4. É isso. Primeiramente deve haver amor no coração. A gente precisa se acolher, reconhecer a nossa limitação, se acolher nas nossas imperfeições e falar assim: Senhor, eu me lanço em suas mãos para que o Senhor cubra os meus pecados e assim, com o seu amor, inunde o meu coração e eu consiga ser amor ao cumprir as leis que o Senhor espera que eu cumpra. E nós até comentamos em outras semanas, teve uma ilustração da boia, né? E muitas vezes nós somos a pessoa que está morrendo afogada e não aceitando socorro. Fica ali lutando e o salva-vidas está lá, ou às vezes a boia está lá e você está tentando fazer por conta própria. E é realmente isso. Não precisa. Não gasta sua força sozinho, você não vai conseguir sair desse mar revolto se o Senhor Jesus não jogar a boia, ou se ele não for lá no meio do mar e te fizer andar. Então, confia, trabalha esse relacionamento. Ele quer se relacionar comigo, com você, ele quer o nosso amor. Ele quer o nosso amor, mais do que a nossa obediência, porque a obediência sem amor não vale. Então, obedeça, mas ame. Ame tanto esse Deus que você não tenha outra opção a não ser obedecê-lo. Eu colocar o adendo, o amar é obedecer, né? Se você for parar para pensar, meu Deus, acima de todas as coisas, eu sou o próximo como a ti mesmo. Amar é obediência. É isso que caracteriza a obediência. Com certeza. Esse tema é um tema que eu gosto muito, porque me faz refletir muito, não só em todas as coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida, né, a ressignificar muitas coisas, que eu tinha uma ideia completamente errada do que é essa obediência, né? O que significa obedecer a Deus? E, enfim, a gente sabe, por exemplo, que essa semana foi a semana do combate à homofobia, né? E isso gerou um debate muito grande na sociedade, especialmente falando no Brasil, no nosso contexto, como brasileiros, como sociedade onde mais de 80% da população se considera cristã. Essa questão do, mas a lei diz que se deitar com homem é pecado, então aquela coisa de Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E eu acho engraçado que a gente às vezes a gente é muito misericordioso com pecados que são mais próximos a nós, como, por exemplo, a gente passa por alto que por exemplo, na Bíblia, várias pessoas, inclusive pessoas que estavam dentro da aliança direta com Deus, tiveram várias mulheres, homens que tiveram várias mulheres.
a gente passa por alto, a gente, mas Deus era muito misericordioso mesmo, era uma coisa cultural ali que ele passava despercebido. Mas a gente não tem a mesma misericórdia com pecados que a gente gosta de tacar a pedra no outro. E assim, existe falta, às vezes, de vontade de revisitar o texto com outro olhar, tentando entender o que isso significa na nossa geração, né? Para a gente é muito pior um casal homossexual do que um casal heterossexual, mas que o marido trai a mulher. Então, essa questão da lei, eu acho que é muito importante para a gente debater, especialmente no nosso contexto, que é ressignificar, entender, e é o que a Mayara falou da questão do amor. A lei, gente, a lei não é o decálogo, a lei é a essência da lei, que já existia antes do decálogo. A lei é o amor a Deus e o amor ao próximo. Se a gente não tem isso, mas a gente está cumprindo um checklist de 10 mandamentos, a gente precisa parar e repensar. Isso serve para mim, serve para todos, serve para todos nós. Com certeza, né? A gente está falando aqui não como se nós estivéssemos na posição de certas ou erradas, né? Estamos só todos refletindo juntos sobre a lei, sobre aquilo que nós estamos todos aprendendo. Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, por este estudo, porque o Senhor trouxe essa mensagem da lei, da aliança para nós, e porque nós estamos tendo essa oportunidade de juntas estudarmos e aprimorarmos aquilo que nós já sabemos, ressignificarmos aquilo que precisa ser ressignificado, para que nós possamos nos apegar mais a Ti, ao amor que nós devemos ter pelo Senhor e pelo próximo. Nos abençoe, nos dê um ótimo restante de sábado, em Teu nome. Amém. Bom que você chegou até aqui. Estamos muito felizes de podermos juntas estudarmos a lição da Escola Sabatina. Eu senti até falta de vocês semana passada, viu, gente? Então, se você não compartilhou esse estudo com nenhuma amiga, esse é o momento. Compartilhe agora que vai ficar tudo salvo aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima semana.